Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Seven Days, Seven Stories. Hoje um episódio quase obrigatório de acontecer, com a dupla que tem mais presenças a nível nacional no Ironman do Havaí, Sérgio Marques e o seu treinador Hélder Milheiras. O Sérgio procura este ano mais uma vez ser feliz na sua prova de eleição, onde já acumula inúmeras presenças como profissional e amador. Uma maratona em 2 horas e 43 num dos anos mais quentes da prova e muitas outras histórias que não vais querer perder. Fica com o Sérgio e com o Hélder no sexto episódio do Seven Days, Seven Stories. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Balaka, the 20-year-old, getting the silver. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente aqui à série do Seven Days, Seven Stories. No último episódio estive à conversa com o atleta Pedro Rocha e com o seu treinador André Campos. O Pedro que acabou vai fazer este ano a sua estreia no Ironman do Havaí. Depois de se ter apurado de forma surpreendente na sua estreia na distância full distance, com um terceiro lugar no Ironman de Vitória, e portanto podemos dizer que ontem estivemos a falar com um rookie no Ironman do Havaí, e hoje vamos falar aqui com uma dupla que tem mais participações no Ironman do Havaí a nível nacional. Sérgio Marques e ainda o seu treinador, o Hélder Milheiras. Antes de mais, obrigado aqui aos dois pela vossa presença e, acima de tudo, por estarem ambos a gravar diretamente aí do Havaí. É o primeiro episódio em que podemos realmente ter a perspectiva de quem já está aí no ambiente da prova. E a primeira pergunta que tinha para ambos era como é que está aí o ambiente no Havaí, como é que estão aí a ser esses primeiros dias aí na grande ilha do triatlo, neste caso. Bom dia para nós, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui, antes de mais. Aqui o ambiente está um pouco diferente do que é normal. Isto porque, como é sabido, há uma novidade que é os 2 dias de prova, quinta e sábado, o que leva a que esteja muito mais gente aqui na ilha atualmente, e ainda não estamos propriamente no pico da chegada, principalmente dos americanos, que têm uma viagem mais curta. De resto, permanece tudo igual. A ilha não mudou muito. Vamos ver como é que isto resulta dos 2 dias, para ver se isto vai para a frente ou não. Hélder, como é que, da tua experiência, como é que está o Havaí também? Eu também me parece que é um pouco isso, ou seja, há atletas que estão a chegar um pouco mais cedo, uma vez que tentam antecipar ali a semana da prova. Nota-se um pouco mais de atletas, nomeadamente ali na zona do pier, para treinar a natação. O que é que eu noto? Parece-me a mim, do que eu sentia a andar de bicicleta, a correr, parece-me a mim que o ambiente está um pouco menos agressivo do que nos outros anos. Parece-me que está essencialmente menos umidade, não se sente tanta umidade, e apesar de a pessoa sente sempre alguma dificuldade a correr, há sempre uma adaptação, mas não me parece que esteja tão agressivo como nos últimos anos. Normalmente sente-se mais o calor, sente-se mais a dificuldade ou seja, o corpo transpira mais, em arrefecer, e também se sente isso, mas menos. E, portanto, acho que está um pouco menos violento do que nos outros anos a nível de condições climatéricas. Mas ainda faltam uns dias, e, portanto, basta mudar um bocadinho, vir um pouco mais de chuva, ficar um pouco mais encoberto, e portanto, daqui até lá temos que esperar para ver como é que vai ser o dia da prova, quer o de quinta, onde já estarão 10 portugueses, quer o de sábado, onde estarão os restantes 20 portugueses, inclusive o Sérgio. Indo agora aqui um bocadinho ao Sérgio, tu já tens inúmeras presenças no Havaí, já fizeste a prova há muitos anos, inclusivamente aqui no primeiro episódio da nossa série que tivemos a oportunidade de falar com o Márcio Neves. Soubemos a história da maratona do ano 2012, onde acabaram por correr juntos, e foi muito interessante ter essa perspectiva. A minha questão é, já depois de tantas participações aqui na ilha, o que é que te faz ter sempre vontade de voltar ano após ano a esta prova, e quais é que são as características que te cativam tanto nesta prova, que já tens várias participações?
Bem, isto não deixa de ser uma paixão. Pronto. É aqui que o triatlo não nasceu aqui, mas foi aqui que cresceu, vá, se assim se pode dizer. Foi aqui que se deram as grandes provas há algumas décadas atrás, e continua a ser, pode-se chamar que é a meca do triatlo para já, por enquanto. Toda a gente sabe que agora, recentemente, tem aparecido muitas provas, mas julgo que, apesar de tudo, o Havaí continua a ser a rainha das provas no que diz respeito ao triatlo longo. E sendo assim, gostando eu do triatlo longo desde o início da minha carreira como triatleta, parece-me óbvio que não posso estar cá todos os anos, ou pelo menos os anos que eu consigo cá estar, não venho cá todos os anos, exatamente por causa disso, quero fazer parte também, entre aspas, da festa aqui do triatlo, e não deixam de ser sempre umas grandes férias. Também tenho de ponderar essa situação, que é ter algumas férias também, e para mim também acaba de ser umas férias bem passadas a fazer aquilo que eu gosto, que é triatlo. Claro. E ainda a pergunta que te faço agora é: ainda te lembras da primeira prova que tiveste aí no Ironman do Havaí, e como é que foi essa primeira experiência no Ironman do Havaí? Lembro, claro que sim. Já foi como muita gente faz a primeira vez o Havaí, foi o cumprir de um sonho que eu tinha, na altura quando comecei a fazer triatlo. E lembro-me perfeitamente, porque eu corri logo como nos profissionais, e lembro que foi uma prova muito bem conseguida da minha parte. Obviamente que as limitações que eu tenho físicas, ou seja o que for, mas foi uma prova muito bem conseguida. Obviamente que cedo me apercebi que estas condições climatéricas assentam-me bem, ou seja, eu consigo adaptar-me bem à umidade e ao calor. E pronto, para mim foi uma festa, foi cumprir um sonho, e ainda recordo a primeira participação como uma das melhores provas que eu tive na minha carreira. E em todas estas participações que já tiveste no Havaí, se consegues se calhar eleger aqui um ano que te tenha marcado mais nestas edições todas? Bem, isso é complicado. Eu acho que já passei tudo aqui no Havaí, inclusivamente já tive anos em que furei, em que caí, como foi em 2008. Já tive anos em que não correu pura e simplesmente nada bem em termos físicos, como foi, por exemplo, em 2019. As primeiras duas participações foram muito boas. A minha segunda participação fiz uma maratona que na altura foi uma maratona absolutamente fora do normal, foi as 2:43 que eu fui cá. E depois, obviamente, os últimos anos já como atleta amador, 2018, 2019, tive a possibilidade de experimentar a prova de uma outra perspectiva, e acabei por ser o primeiro a chegar em 2019, portanto, as limitações que a gente já conhece, mas que foi de facto um ano fantástico. Foi uma prova em 2019, foi uma coisa absolutamente espetacular e memorável para mim também. Hélder, ainda agora um bocadinho a ti e também à tua experiência como treinador. Tu és treinador do Sérgio, mas não só treinador do Sérgio, já levaste muitos atletas ao Havaí, inclusivamente penso que és o treinador que já teve mais atletas no Ironman do Havaí. O que eu te ia perguntar é: o que é que achas que é o fator para conseguires levar tantos atletas? O que é o segredo para preparar os atletas nesta distância e conseguires levá-los a cumprir o que muitas vezes é um sonho de chegarem aí ao Havaí? Porque o Havaí é visto como quase todos os atletas de longa distância como um sonho, e a ambição de chegar lá é muita. O que é que achas que é o segredo, no fundo, para se conseguir levar tantos atletas ano após ano aí à ilha? Bom, a primeira coisa é os atletas existirem, não é? E portanto eu tive a felicidade de
começar a dedicar-me um bocadinho mais a treinar atletas de longa distância, numa altura em que havia, se calhar, também menos treinadores, e havia um grupo de atletas que mais ou menos treinavam juntos, que partilhavam deste sonho, e eu estar no meio desses atletas acabou também por ser um pouco coincidência eu estar ali, e depois naturalmente o trabalho correu bem com muitos. Eu próprio também cá tive a felicidade de vir em 2008, e daí ser uma altura em que se juntaram um grupo razoável de atletas que até partilharam na altura o mesmo clube, e que viemos cá ao Havaí. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia há muitos treinadores, há cada vez mais atletas focados na média e na longa distância, e portanto muito em breve, eu não faço essa contabilidade, mas muito em breve vamos ter muitos atletas e vários treinadores, até vários atletas aqui no Havaí, e isso é bom sinal, quantos mais melhor, e acredito que Portugal tem tudo para trazer aqui sempre uma média de pelo menos 10 atletas por ano, assim as nossas condições financeiras também o permitam. Nós temos sempre que pensar que temos muitos atletas que têm qualidade, mas que não vêm cá porque também têm algumas limitações financeiras, e Claro. não nos podemos comparar com atletas do México ou dos Estados Unidos, ou com países com maior poder como os ingleses ou os alemães, e isso é um fator. Ou seja, nós temos que nos olhar sempre ali um bocadinho para os nossos irmãos espanhóis e ver o que é que eles fazem, e sentir que muitas vezes nós se calhar até estamos melhor do que têm estado os espanhóis. Se olharmos para os últimos anos, eu diria que Portugal não fica a desejar nada ao que os atletas espanhóis têm feito a nível aqui de profissionais e de amadores. Ainda assim, o que é preciso? Isto não é propriamente um segredo, isto é preciso regularidade, um conjunto de anos de trabalho, bom senso para evitar lesões, e depois assim, ir aprendendo um bocadinho também com os outros, não é? Agora andamos todos a aprender um bocadinho com o que os noruegueses têm estado a fazer. Eu, por acaso, e digo mesmo por acaso, porque eu na altura não sabia nada do que é que os noruegueses faziam ou deixavam de fazer, sempre adotei um planeamento de treinos e uma organização de treinos que acaba por estar em linha com o que eles estão a fazer agora, mas sem a tecnologia toda associada, sem nada dessas questões, saturações de oxigênio, medir temperaturas, nada disso. Mas, por exemplo, trabalhar em intensidades razoavelmente baixas e variar um bocadinho nas mais altas é algo que eu sempre fiz. Claro, o que depois depende também do atleta, da disponibilidade do atleta, da experiência do atleta, não é? E quando se tem atletas que têm valor e que têm já uma boa base aeróbica, uma boa base de trabalho, é muito mais fácil chegar a esse nível de performance e conseguir ser feliz depois em algumas provas, não é? Uhum. Mas não há propriamente Claro. um segredo. Eu diria Claro. o maior, entre aspas, a maior chave é mesmo os atletas conseguirem ser regulares a treinar ao longo de 1, 2, 3, 4 épocas. Uhum. E relativamente à preparação que o Sérgio fez para esta prova deste ano, do Ironman do Havaí, como é que foi a preparação do Sérgio? Ou seja, como é que te delineaste mais ou menos a preparação e para ele chegar nas melhores condições este ano e à prova do Havaí? E outra questão que é, para além disso, perceber quais as diferenças que existem agora na preparação do Sérgio em relação ao primeiro ano que ele foi fazer o Havaí. Portanto, há 12, 13, 14 anos, já não sei há quantos anos foi, mas o que é que alteras em relação ao que fazia já há muitos anos? Se há alguma alteração significativa? Bom, é assim, eu só comecei a treinar o Sérgio em 2008, se não me engano. Portanto, nos primeiros 2 anos ele era treinado pelo Paulo Sousa, vamos ser honestos, foi quem motivou muitos destes atletas que hoje são atletas ou treinadores, como o meu caso, Sérgio Dias, o Hugo Ribeiro. No fundo, atletas, beneficiámos muito da experiência do Paulo, na altura era o treinador de nós todos, e aprendemos muito com ele. E o Sérgio estava ainda num percurso também de crescer na longa distância, não é? Portanto, o Sérgio começou sempre dedicado à longa distância, ao contrário de muitos atletas que passam pelas distâncias mais curtas e depois transitam para a longa, não. O Sérgio apostou logo de início logo na longa distância, algo que não era muito comum na altura. Portanto, eu diria que não há assim, uma diferença muito grande. A diferença maior que há, prende-se, se eu olhar muitos anos para trás, prende-se com a disponibilidade. Se me perguntasse a mim, se o Sérgio fosse profissional, o que é que o Sérgio fazia mais? Fazia muito mais horas a ritmos mais baixos. Acumulávamos muito mais volume a ritmos mais baixos. Ora, não sendo possível acumular esse volume, porque pronto, a disponibilidade profissional do Sérgio é outra, não é? Como é a da maioria dos atletas amadores, resta escolher sessões-chave
e se calhar fazer menos sessões daquelas intermédias, ou seja, tem que se apostar em algumas sessões-chave e o resto do tempo, epá, ou corre tudo bem e há ali tempo a fazer um bocadinho mais, ou então aposta-se em recuperar mais e fazer sessões mais fáceis. E depois aproveitar naturalmente os muitos anos de treino, não é? Portanto, não se pode comparar um atleta como o Sérgio, que já leva aqui mais de 20 anos de treino no triatlo, já nem falo no passado pelo remo, mas no treino do triatlo, com atletas que têm 4, 5 anos de triatlo, e isso faz uma grande diferença, nomeadamente na quantidade de horas que tu consegues pôr de intensidades, vá lá, um bocadinho mais altas, e a facilidade de recuperar dessas intensidades. Isso é uma diferença. E o que eu acho na maior parte dos novos atletas é que vem com o entusiasmo habitual que todos nós temos, todos passámos por isso, e às vezes, se o Training Peaks estivesse lá também as horas de sono colocadas pelo treinador, se calhar muitos não conseguiam cumprir o plano de treinos, porque se calhar depois não conseguiam cumprir aquelas horas todas de descanso, mas como só lá estão as tarefas e as tarefas de trabalho, toda a gente consegue cumprir com mais ou menos dificuldade, mesmo que durma pouco ou que não descansa. Pronto. E eu acho que esse é o maior defeito da maior parte dos atletas amadores, e eu também me incluo nesse lote, que é muitas vezes não descansamos o suficiente para o treino que fazemos. E o treino depois não tem o mesmo efeito. Mas, portanto, eu diria que para o Sérgio é procurar em cada ano ver onde é que às vezes há aspectos que ele esteja um bocadinho menos forte e tentar trabalhá-los na devida altura. E gerir pequenos azares, pequenas lesões, pequenas sobrecargas às vezes a nível de trabalho também. E é isto, não há segredos. Isto não há segredos. É bom senso, é conhecer bem o atleta e ano após ano e tentando otimizar. Há anos que as coisas correm bem, ou outros correm mal, e nós vamos indo. Mas é assim, as épocas são assim para todos os atletas. Em relação aqui à prova e ao que é, também tendo em conta as características do Sérgio como atleta, para a prova deste ano, qual é que será a melhor abordagem para a prova para vocês? Vocês fazem um plano de prova, ou seja, existe um plano previamente definido para a competição, ou depende muito do que vai acontecendo no dia? A experiência do Sérgio também permite, se calhar, tomar decisões ao longo da prova. Vocês já falaram sobre o que é que poderá ser a prova deste ano e sobre o plano de prova? Não, ainda não. Eu vou ser muito honesto, e vou ser muito honesto em minha visão como treinador. Isto tem muito a ver como é que se chega ao dia da prova. E hoje é segunda-feira, ainda faltam 5 dias para a prova. E, portanto, tem muito a ver como é que se chega ao dia da prova, como é que está a confiança do atleta no dia da prova, a pedalar, a correr, e depois, em função disso, gere-se, e tem que há sempre, quer nós queremos, quer não, há aqui 2 momentos que dependem do atleta. A natação depende só mesmo do atleta e tem a ver com o nosso feeling a nadar, a nossa capacidade de aguentar ou não. Portanto, isso depende muito do atleta, depende também do grupo que se forma a nadar. Se apanhar ali algum grupo que vai razoavelmente rápido, o atleta em esforço vai nos pés desse grupo, ou se fica ali no meio do nada. Depois, na bicicleta, uma vez que este ano, por exemplo, o Sérgio sai atrás de alguns ex-grupos do 35, não sei, portanto, alguns atletas que às vezes possam nadar muito e venham atrás e gerir. Este ano o Sérgio vai sair apenas com o seu ex-grupo e, portanto, significa que alguns atletas dos 35, não sei que estarão já à frente porque começaram a nadar mais cedo, saíram mais cedo, nomeadamente 10, 15 minutos, e, portanto, esses atletas não vão estar, pelo menos aqueles que andam mais, não vão estar no grupo onde vai estar o Sérgio, vão estar à frente da estrada porque começaram mais cedo também. E, portanto, é preciso tomar às vezes algumas decisões na prova, ou seja, perceber quando um atleta arrisca um bocado mais, se nós nos estamos a sentir bem, aproveitamos um bocado e vamos um bocado com a referência daquele atleta que vai mais à frente, e isso é a decisão do próprio atleta e é a decisão também da fase da prova em que ele vai, se vai a sentir bem, se não se vai a sentir bem, se as sensações são boas. E nós sabemos que isso varia muito de dia para dia e não há certeza, não há claramente certezas, não se pode nunca dizer olha, vai ser assim, até ali vais a este watts, ali vais àquele watts, nada disso. Nestas provas aqui, principalmente um atleta como o Sérgio, que tem muita sensibilidade, já sabe muito bem, conhece o seu corpo. Se eu tomo essas decisões no dia da prova em função do que acontece, não me lembro propriamente de nunca ter dito vais fazer assim ou vais fazer assado, não, neste tipo de provas, nomeadamente aqui no Havaí, onde ele tem uma experiência incrível, conhece cada parte do percurso e as sensações todas, é um pouco ele que tem que gerir como é que se sente.
Depois, quando chega à corrida, e admitindo que a bicicleta saiu bem, não é? E ele próprio disse aqui que teve anos em que as coisas não correram bem, aí é mais fácil, porque aí nós estamos cá, há várias pessoas, dá para ir dando feedbacks, cruzamos com o atleta 3 e 4 vezes, dá para dizer, olha, estás a X minutos, ou estás a X minutos, ou ele vai ali à frente, ou como é que estás a sentir, aí já é mais fácil. Na corrida já, os feedbacks que nós damos na corrida, em função de outros atletas, podem ajudar o atleta a tomar decisões e a aumentar o ritmo ou não aumentar o ritmo. Na bicicleta não, não. Como nós sabemos, eles fazem aqui um loop aqui de 10 km e quando passam a segunda vez na Queen K, portanto eles sobem lá acima à Queen K, descem para a Lani, fazem aqui uma ida e volta na Quaquini pequenina, voltam a subir para a Lani e vão-se embora. E depois só os voltamos a ver Claro. quando eles chegam aos 180 km e por isso não há como dar qualquer feedback. Nós também não fomos propriamente daquelas equipas que têm malta espalhada pela Queen K a dar feedback, nós não temos, né? E por isso Passa muito vai pelas ser, sensações no dia e não estar passa muito, restrito. passa muito pelas sensações do dia, que variam ao longo do dia, não são sempre as mesmas. Isso vai ser uma coisa comum a muitos atletas, não vai ser só a Sérgio, vai ser comum a muitos atletas. Em função do que estão a sentir, tomar a decisão não só naquele momento, mas pensar o que está para a frente. Certo. Mas voltando ao início da tua pergunta, não, ainda não falámos absolutamente nada sobre táticas para a prova, nem feelings, nada disso. Vamos falar nisso para aí na sexta-feira, provavelmente. Uhum. Ou seja, e se tivesse um atleta menos experiente, um atleta que, por exemplo, estaria a fazer a prova este ano, sem qualquer tipo de noção do que era a prova, achas que aí já faria sentido ter um limite de potência que ele deveria estar, um intervalo, e mesmo na corrida saber que não convinha arrancar acima deste ritmo ou isso? Ou ainda assim achas que nas condições de prova que temos, que são bastante duras, conta muito mais a sensação do que propriamente o número? Bom, como eu digo, este ano não está tão duro como costuma, exceto que o vento vier a aumentar ou que mudar aqui alguma coisa nos últimos dias. Eu acho que o vento pode mudar um bocadinho, mas eu não acredito que isto vai ficar tão duro como teve em 2018, por exemplo, que foi o ano do vulcão e estava verdadeiramente infernal a nível de temperaturas. Mas ainda há pouco falava ali com alguns atletas da nossa comitiva e sabendo que a quantidade de bons atletas amadores que nós já tivemos portugueses em prova, sabemos que têm uma qualidade incrível e que chegaram aqui e não conseguiram ter performances face às suas expectativas, e não é por falta de valor, porque já tivemos aqui atletas fabulosos aqui. O que eu acho é que os atletas têm que ser pacientes, têm que ser muito pacientes. Mais vale perder uns minutos na primeira fase e encontrar o ritmo, colocar a nutrição e esperar ali 40, 50 km, se calhar até ali quase ao final da Queen K, a gerir esforço, não puxar absolutamente nada nas fases em que se vai a descer, ou seja, gerir bem a posição aeróbica, a posição aerodinâmica quando vão a descer, não exagerar naquelas rolling hills que está ali e simplesmente deixar rolar. E quando chega ali ao final da Queen K, ali perto daquele empreendimento da Praia da Puna, eventualmente vem a seguir a parte da hábito, daquele ondulado e subida para a ave, e aí sim começa-se a fazer diferença. E um atleta chegar ali aos 80 km e sentir que as pernas estão boas, pode ser bom. Pode ser bom porque ele percebe que está com boas sensações a subir, se calhar vai estar a passar alguns atletas e começa a ganhar confiança. Depois a seguir vem a descida e portanto depois a seguir os atletas voltam a ganhar e depois vem a parte mais difícil, é a minha opinião, depois também podes perguntar isso ao Sérgio, é a minha opinião, que é quando regressas à Queen K e tens no fundo os últimos 60, 70 km em que parece que aquilo nunca mais acaba e dá o vento do lado e tal. É isto. Uhum. Bem, voltando aqui ao Sérgio, Olá. faz mal. Voltando aqui ao Sérgio e pegando também nas palavras que já estive a falar aqui com o Hélder sobre o que podia ser o vosso plano de prova. O Hélder acabou por me afirmar que vocês acabam por definir ali mais no dia antes e acaba por a tua experiência acabar por permitir tomares as decisões ao longo da prova. Mas relativamente aos objetivos para esta prova, tu falaste há pouco que a prova de 2019 foi uma prova que te marcou porque foi um resultado muito bom, acabaste por conseguir ganhar efetivamente a prova nos age groups, depois o título veio a ser retirado, claro, podemos dizer que ganhaste no dia, mas perdeste depois
no papel, não fico na secretaria, até rima, mas portanto, a performance estava lá e, portanto, o objetivo deste ano, e tendo em conta que não houve já durante 2 anos, o objetivo passa por repetir o resultado de 2019. Olha, não. O meu objetivo em 2018, 2019 e também este ano é fazer o melhor que consigo. Sempre foi mais ou menos esse o meu objetivo em cada prova. Obviamente esta prova, para mim, eu tenho uma atitude diferente em relação a esta prova. Por exemplo, tal como curiosidade, eu normalmente o Havaí faço, ou pelo menos nos últimos anos tenho feito a prova sem qualquer tipo de pacing, vá, não faço competenciómetro, porque é uma prova que tem muita gente, tem muitos grupos ainda mais, como é óbvio, e a gente tem que, ou neste caso eu tenho que tentar fazer o melhor possível na hora, ou seja, numa certa altura, ou seja, por exemplo, aos 40 ou 50 ou 60 quilómetros, há de haver alturas em que é preciso decidir se vai mais rápido ou vai mais lento. Isto tem a ver também com os grupos que se vão formando, nos grupos sempre sabendo que se circula fora da roda, mas vai haver sempre grupos, vai haver sempre baselines diferentes, vai haver sempre estratégias diferentes, vai haver pessoas que vêm atrás e passam para a frente, são excelentes ciclistas, outros que não, nem por isso acabam por correr melhor, outros que são melhores nadadores e depois vão perdendo posições ao longo da prova, e aquilo tem que ser no momento. E acabou por ser o que aconteceu em 2018 e 2019. Eu até posso dizer que em 2018 fisicamente estava melhor que em 2019. Tive uma circunstância que foi um furo lento durante o ciclismo e que acabou por não esvaziar todo, e eu acabei por fazer o ciclismo todo com um pneu com muito pouca pressão, o que obviamente tirou muita energia, mas eu até acho não, tenho mesmo a certeza que estava melhor em 2018 que 2019. Em 2019, acho que fui mais perspicaz a nível de estratégia de prova. Portanto, eu acho que a nível dos age grupos, se eu ganhei a prova, ou pelo menos cheguei primeiro, através do ciclismo. Costuma até nem ser a minha imagem de marca. Eu sempre fui mais um corredor do que propriamente um ciclista, mas isso também resulta do facto de eu ser sempre muito conservativo no ciclismo e acabo sempre por poupar muita energia para depois para correr. Acabei por ter uma opção tática bastante boa em 2019, o que me permitiu logo ali no final do ciclismo estar muito perto da frente. E desta feita, este ano apostei muito nesta prova. Aliás, não fiz muitas provas, fiz mesmo a nível interno de Alfa Romeo, competitivamente não tive muito interesse nas provas. Acabei por ter um percalço aqui já junto à prova, foi na Régua, no Douro, em que fiz uma ruptura muscular, ou seja, isso afetou muito a minha preparação a nível de ciclismo, de corrida. Ou seja, andei aqui preso por arames durante algumas semanas, mesmo assim ainda fiz o Campeonato da Europa de Ironman ali em Almere, em que a coisa acabou por correr bem, mas obviamente não podia estar a 100% e foi mesmo para acabar, assim dizer. Fiz uma natação boa, um ciclismo bom e depois a corrida tive que me controlar muito. E estou, de certa maneira, expectante para ver o que é que vai sair daqui, principalmente também a nível de corrida. Não creio que esteja mal a falar nem a nadar.
a estar mais ou menos no meu normal. A corrida é que vamos ver se sai Está alguma ao coisa nível. digna. Mas em nível de objetivos, isto para resumir, eh, é tentar fazer o melhor. Eu sempre foi essa mais ou menos a mesma atitude para tudo. Seja quando fui profissional ou agora nos amadores, é fazer o melhor e O melhor. tentar as melhores opções táticas no meio da prova, porque podemos comparar isto com Coimbra. Coimbra, o Multisport de Coimbra que eu fiz, obviamente foi uma prova em que tive que aplicar um pace e não sair dali e chegar e controlar a prova pessoalmente, De não é? início ao Aqui fim. não, aqui há muitas variáveis e é preciso reagir de acordo com o que temos na hora. E só assim se consegue fazer uma boa prova. Obviamente também podia fazer a prova, ok, eu vou aqui e não Os saio meus daqui deste meu registros, país claro. e é o que for. E depois há a parte tática, que é o que eu acho que é muito interessante aqui nesta prova, porque obviamente estão aqui os melhores, ou grande parte dos melhores age groups do mundo, e os melhores profissionais, e isso leva a que o aspecto tático seja muito importante no meio da. E eu nem estou pouco a usar potenciómetro, provavelmente nem sequer levo o cardiofrequencímetro, que eu tenho usado nos últimos anos, e é ver o que é que vai dar e depois gerir o que é que o corpo dá. Pronto, Sérgio, já falaste aqui que vais fazer a ciclismo por sensação, não vais levar o power meter para teres os valores, vais acabar por tomar as decisões consoante o que se vai passando no fundo na prova. Um, Pegando um bocadinho nisto, e porque até no episódio do Márcio já falámos nisto, que tu nem sequer levaste relógio nessa prova, penso eu, e ele diz que tu marcavas sempre um registro muito certo, tinhas uma maratona muito consistente, e mesmo no Havaí tens-nos habituado sempre com parciais de corrida muito consistentes, apesar da dureza da prova. Consegues ter um ritmo certo, ou pelo menos quase não quebrar ao longo da maratona, uma coisa que é muito difícil e quase todos os atletas da Ironman ressentem-se sempre na segunda metade da maratona. Tu consegues ter a habilidade de não ter uma quebra tão grande. A questão que eu te faço é o que é que achas que é fundamental para se conseguir gerir uma maratona, seja em que prova for, pode ser também a do Havaí, se tiver alguma particularidade diferente, mas o que é que achas que é o segredo, o que é que é o truque para se conseguir, para além do treino, obviamente, fazer a melhor maratona possível nas condições de cada um? A primeira é sempre ter cabeça, não é? Não, eu tenho a sorte de ser um bom corredor após a bicicleta. Eu até sou um péssimo corredor a solo. Não, fa não faço uma maratona muito rápida, isso é garantido. Eu nunca fiz uma maratona a solo, mas tenho a certeza que não vou fazer um grande registro. Mas consigo correr bastante bem cansado. E, não é um segredo, mas é uma das virtudes é uma pessoa conseguir correr cansada. E depois a outra parte é ter juízo. É frequente ver atletas, mesmo os mais experimentados, saírem completamente à morte para correr. Há uns resultam, outros não. É uma tática muito arriscada. Eu normalmente não tenho essa atitude no início da maratona, sai sempre um pouco Mais controlado. mais controlado, mais realista, vá, se assim se pode dizer. Para mim, eu posso dizer que o meu target é sempre 4 ao quilómetro, 4 km. nos primeiros quilómetros. Isso para alguns, obviamente, é muito, para outros, se calhar, nem tanto, mas é normalmente sempre esse o meu target, e depois ver o que é que dá. É fazer, ok, vamos tentar correr 4 ao quilómetro, em média, não é? Como é óbvio, há subidas, há descidas, Uhum, a primeira meia maratona e depois vamos ver o que é que resta, o que é que sobra, né, de claro. energia. É um bocado assim, às vezes, obviamente, eu também já dei muitos touros, não é? Isto não é só flores, também já dei muitos touros Claro. por aí, obviamente já fiz muitos Ironmans, dei alguns touros, mas
de uma forma geral, as corridas correm sempre mais ou menos bem, mas também porque eu sou mais conservativo no ciclismo, e também no início das corridas, e isso permite-me que mais tarde, ou seja, a partir das 7 horas ou 8 horas, eu tenha energia para continuar no ritmo em que iniciei a maratona, e isso depois, a nível de classificação, vale ouro, não sei se se pode Uhum, dizer. claro. E a nível de. E pegando ainda no ritmo que estavas a falar, tu tens o target dos 4 minutos por quilómetro, vamos supor que estamos a falar de 4 minutos por quilómetro, 5 minutos o quilómetro, o que for. Se um atleta parte para uma prova com um target de 4 minutos por quilómetro, tu então o que aconselhas é sair logo a 4 ou começar um bocadinho mais rápido e tentar ver o que é que dá? O que é que achas? Se eu quero fazer uma maratona com um parcial de 4 quilómetros, como é que eu devo gerir, na tua opinião, essa maratona? Bem, isso só as pernas é que podem responder. Eu já tive provas em que saí mais rápido, bastante mais rápido que 4 km. Obviamente também já tive parciais de maratona bem abaixo de 4 km, fez 50, já à volta disso, Uhum. média. Agora já é um bocado mais difícil conseguir isso. Mas já tive tudo, já tive situações em que saí mais rápido e depois voltei ali ao target, né? Ou seja, fiz 2, 3 quilómetros mais rápido e depois regressei ali ao número mágico, se se pode dizer. Já Uhum. tive outras provas em que comecei mais lento, porque as próprias pernas não estavam a responder logo de início e depois fui subindo até outra vez o tal número, é o 4, para mim é o 4, é uma espécie de número mágico para correr. Portanto, é um bocado, lá está, é um momento, uma pessoa também não pode estar a pensar que vai estar bem durante 9 horas, tanto no ciclismo como na corrida, e daí também aquela situação de taticamente as coisas terem que ser moldadas na hora. E da mesma maneira que quando eu já tive situações em que saí da bicicleta e senti-me muito bem a correr e as coisas começam muito bem, e já tive situações em que não me senti tão bem, mas as coisas acabam por mais à frente voltar a compor-se. Portanto, uma pessoa também tem, eu obviamente já tenho muitas provas feitas, mas cada atleta também tem que pensar nesse aspecto, que é, não pode estar escravo dos números, não Uhum. é? Se uma pessoa diz, quer sair a 5 ao quilómetro e faz o primeiro quilómetro a 5,20, não pode panicar, não é? Tem que continuar a Claro, claro. comer, vou Ainda há continuar a muito pela comer, ou frente, vou claro, comer um claro, claro. bocadinho mais, seja o que for, ou eu já tive até situações em que percebi que, neste caso na corrida, que as coisas não estavam tão bem e que estavam, ou as pernas estavam a ficar muito pesadas, e eu aliviei por isso simplesmente o ritmo, comi, e depois aquilo, passado um tempo, acabou por voltar a arrebitar. Há situações que isso não acontece, não é? É o chamado estouro. Mas a pessoa também tem que pensar, tem que deixar os números de parte também. Porque se um atleta está bem treinado e está confiante naquilo que fez, no dia da prova recebe as indicações que o corpo lhe estão a dar. E não pode, dessa Não forma, pode não estar pode estar sempre, demasiadamente preso, claro. exatamente, não pode estar ali, opa, estou aqui a passar 10 segundos mais lento. Não, pá, se calhar passar 10 segundos mais lento, daqui a bocadinho passa 10 segundos mais rápido. E assim as pessoas também têm que perceber que é um dia muito longo e tanto pode estar a sentir bem como pode estar a sentir mal, e é uma coisa que vai se gerindo. Sim, e falavas aí da alimentação. Eu penso que foi no ano 2019 que ouvi, já não sei por onde, mas ouvi que tomaste 23 Gs, penso que foi esse o número, na maratona. É verdade? Não foi em 2019, foi na minha segunda participação, foi no ano em que eu fiz Ah, 2,43 ok. na maratona, e sim, foi mais ou menos, obviamente também não tem, não escrevi onde é que quantos seja que eu comi, mas foi mais ou menos isso, ou seja,
as aid stations eram de milha a milha, são 26 milhas, portanto Um gel. foi mais ou menos isso. Foi daqueles dias que tudo o que eu meti para dentro era Absorvido. energia. Eu nunca tive assim grandes problemas a nível de estômago, o que obviamente para uma prova desta, desta envergadura é muito bom. Ponto, se calhar por nem um dedo na mão, as provas que eu tive, mas a nível de anos, já há uns 2006, eu a correr muito rápido, aquilo cada gel que eu metia era que parecia que ia logo para as pernas. Foi engraçado, coisa que correu muito bem, obviamente, mas sim, a história é verdadeira, foi mais ou menos essa contabilidade que eu fiz. E, e acaba por ser assim, eu pelo menos acho que é muito difícil um atleta conseguir ingerir tanto e provavelmente isso, para se chegar a esse nível de conseguires tomar tanto, neste caso hidratos, consumir tantos hidratos por hora ou por quilómetro ou o que seja, é preciso muito treino e provavelmente é só com os anos é que isso depois consegues meter tanta alimentação num curto espaço de tempo. Sim, é verdade. Eu posso dizer que atualmente eu nem sequer treino a alimentação. Claro, Por exemplo, num ciclismo, num treino longo, eu já não me preocupo muito em ter, não, vou consumir não sei quantos hidratos de carbono por hora para ver o que é que isto está. Porque já passei por lá. Já passei por lá e já sei mais ou menos o que é que o corpo responde. Mas obviamente que isso é uma coisa que toda a gente tem que fazer, é treinar, não vou dizer treinar com aquilo que a prova dá, porque às vezes é difícil arranjar o que a prova dá nos aid stations, e usar o que está na prova é um plus, é muito melhor do que estar a levar as calorias todas na claro. mão ou nas costas, ou seja o que for. Mas os atletas têm que treinar, ingerir calorias suficientes para a prova, né? O indicado. Agora, só obviamente isso vai ser mais pessoal. Há pessoas que se calhar conseguem entrar nas 400 calorias por hora, outras que nem por isso. Claro. Eu, pessoalmente, até testei agora em Almer, e andei à volta dos 120 gramas Por hora. por hora, que é 400 e qualquer coisa calorias, e dei-me bem. Isso é uma das coisas que eu quero fazer aqui, é repetir, ou tentar repetir, obviamente que as condições a nível de calor, umidade são diferentes, mas é aquilo que eu vou também apontar ao longo da prova para Para... ter energia até ao final, né? Para ser o melhor possível. Eu acho que consigo, acho que vou conseguir, não me parece que seja muito difícil. Mas pronto, vamos ver, pode ser que corra mal, ninguém pode dizer o contrário. Claro. Sim, será o plano ideal nesse caso. Passando agora aqui à fase final aqui da nossa conversa, tinha aqui cerca de 4 perguntas, perguntas um pouco mais específicas para a prova até, prova do Havaí. Vocês os dois já tiveram muita experiência no Havaí, portanto tinha aqui 4 questões. A primeira delas é qual é que foi o ano em que as condições estavam realmente mais duras e se tem alguma história, seja do vento, do calor, da umidade, que tenham para destacar das condições duras da prova. Olha, do que eu me recordo, e certamente o Heller se calhar também recorda-se de outra coisa com certeza, o ano em que eu apanhei mais calor foi em 2006, tal ano que eu corri 2,43. Ok, Esse que eu me lembro foi o ano que mais, não sei dizer a temperatura que teve, mas certamente foi dos anos mais duros a nível de calor. A nível de vento, que é sempre um fator aqui no Havaí, eu julgo que em 2008, isto porquê? Porque foi o ano em que eu caí também por ação do vento, não foi propriamente do vento, mas foi uma rabanada que me mandou para cima daqueles refletores que estão na estrada, que aqui até são bem grandes, e perdeu o controle da bicicleta.
Mas nesse ano estava muito, muito vento, lembro-me disso. Obviamente agora nos anos em que eu não estive cá, isso aí já não posso responder. Claro. Sim, sim, os anos, o ano mais famoso de vento, aquele em que claramente toda a gente ficou na história como vento, foi o ano 97, nós não tivemos cá, mas foi o ano em que o Thomas L. Riegel ganhou e que foi, de todos os anos, o pior ano da história do Ironman a nível de vento. 2006 eu lembro-me, eu estive cá, vim acompanhar dois atletas, porque por exemplo o Cedi e o Rui Rodrigues vieram cá, e estava de facto um calor impossível. Estavam cerca de 36 graus, com a 36, 37 e com a umidade. Epá, a sensação é que estavas para cima de 40 a toda a hora. Foi o ano em que eu me lembro de ver os atletas a correr na sombra do rail para poder ter os pés numa zona mais fresca, porque entre correr na sombra do rail ou correr no asfalto na parte ao sol, a diferença era grande. E portanto foi mesmo muito, muito, muito duro. Foi dos anos que eu me lembro de mais calor aqui na ilha. 2008, eu lembro-me porque felizmente foi o ano em que eu fiz a prova, estava muito vento, eu vi atletas sozinhos a caírem na bicicleta sozinhos, só com rajadas de vento, sem tocarem em nada, simplesmente a não conseguirem segurar a bicicleta e a cair, a descer ávio, e assustou, eu próprio também me assustei, lembro-me de ter saído das barras nessa altura, e portanto teve mesmo um ano muito, muito, muito duro a nível de vento. 2018 foi um ano estranho, porque não parecia que estava tanto vento, ou que estava tanto calor, mas como tínhamos aqui o efeito do vulcão, porque o vulcão tinha estado e ainda estava ativo durante esses meses anteriores, eu acho que influenciou muito o clima de toda a ilha, e portanto estava uma umidade, estava assim um tempo sempre bem coberto, muita umidade, e estava esquisito. Uhum. Mas se eu tivesse que apontar, concordo com o Sérgio, 2006 a nível de vento e 2008 a nível de vento, os anos em que estivemos presentes, claro. Ok. A outra questão que tinha era acerca do Energy Lab. Toda a gente diz que o Energy Lab é a parte mais dura da prova, ou seja, é uma diferença muito grande. O Energy Lab é efetivamente mais duro que as outras partes do percurso, ou é simplesmente por ser já na fase final da prova e as pessoas destacarem? Não, eu tenho uma versão que é um pouco menos romântica do que a malta costuma falar do Energy Lab. O Energy Lab basicamente são os 30 km. É verdade que faz mais calor, um bocadinho mais calor lá. É ainda mais verdade que na saída do Energy Lab, ou seja, quando a gente já está a regressar, os atletas sobem um pouco e normalmente têm o vento a favor, ou seja, aquilo acaba por ser um calor, o corpo não fez. Claro. Mas basicamente aquilo chama-se 30 km, toda a gente sabe o que é os 30 km na maratona. Claro. Portanto, para mim o Energy Lab, pronto, obviamente já aconteceu lá muita coisa, tem sempre aquela vertente mítica, não é? Toda a gente fala Energy Lab, mas para Sim, mim, eu sim, já lá sim. passei umas quantas vezes, para mim são os 30 km. Claro. É só isso, não há nada. Sim. Sim, eu sublinho tudo o que o Sérgio diz. Eu acho que é muito psicológico. Ou seja, é aquela fase em que as pessoas sentem que é naquele ponto que vão fazer o retorno. Há vários retornos na prova, mas agora então ainda há mais, mas é naquele ponto em que as pessoas sentem que estão a fazer o retorno e estão a regressar para cá. Portanto, psicologicamente, é o ponto que lhes custa mais, porque ainda não chegaram lá abaixo, já estão à espera que seja quente, e é de facto um bocadinho mais quente. Como o Sérgio diz, quando se vira para a subida, não temos o vento de frente a arriscar, portanto, é o fator de subir e é o fator do calor e o psicológico que ainda não chegamos lá acima à Queen K, porque a partir dali as pessoas começam a imaginar que são os últimos quilómetros Claro. e portanto, a partir daí custa mais. Mas eu diria que se calhar o momento mais difícil da prova para muitos atletas nem devia ser esse. Eu acho que os primeiros quilómetros da prova, muitas vezes, são os primeiros 2 quilómetros, às vezes são os mais duros, que é aquela fase em que a pessoa tem que se adaptar e as pernas parece que não respondem. Mas depende de atleta para atleta. Há bocadinho tu perguntavas acerca do pace, se deve começar mais rápido ou mais lento. Eu acho que há dois tipos de atletas. Há os atletas que gostam de começar rápido e depois têm uma capacidade de sofrimento imensa nos últimos 10 quilómetros e Uhum. conseguem sofrer, sofrer, sofrer e reduzir pouco o ritmo. E há os atletas que gostam de começar mais lento, fazer a prova em negativo, no sentido em que o esforço da segunda é maior, mas o ritmo é mais ou menos o mesmo da primeira. E depende muito dos atletas. Há de tudo. Acho que tens atletas de tudo.
Uhum. Pegando nisso dos atletas, qual é que foi o atleta que mais vos impressionou a competir no Havaí? Ou seja, aquele atleta que vocês dizem, bem, este atleta teve ou num dia em específico ou por vários anos, foi o atleta que vocês dizem, não, este é o atleta, o melhor atleta que competiu aqui no Havaí. Da minha parte, eu não vou dizer que foi o melhor atleta a competir no Havaí, mas foi um dos melhores. Eu sempre tive, mesmo quando eu comecei a fazer triatlo, sempre tive uma grande admiração pelo Peter Reid. Que ganhou a prova do Havaí, não sei se foi 2 anos ou três anos, ok. E não sei bem porquê, mas eu sei que na altura ele fazia assim uns retiros, entre aspas, espirituais ali na montanha no Havaí para se focar na prova. Mas eu sempre admirei, portanto ele já se retirou há muito tempo, mas sempre foi, na minha parte inicial da carreira, sempre foi um atleta que eu admirei e que tive a oportunidade de competir. E curiosamente, ainda voltando ao ano 2016, quando ele já não competia, ele estava no tal final do Energy Lab, quando a gente entra outra vez na Queen K, e lembro-me perfeitamente de ouvir dizer, epá, tomara eu parecer tão bem a correr nesta altura. Isso foi uma coisa que me ficou, vai ficar, foi muito engraçado, porque na altura era que eu seguia, que eu admirava a nível de triatlo. Mas obviamente não me parece que tenha sido o melhor atleta alguma vez a pesar aqui a Big Allen para competir. Bom, e eu vou dividir isto em duas fases. Para mim, o melhor atleta de sempre, e eu vou arriscar isto porque é a minha opinião, é o Dave Scott. Acho que tudo o que o Dave Scott fez nas alturas em que ele andou, e a verdade é que ele depois perdeu com o Mark Allen, mas era um atleta perfeito, era um atleta quase perfeito. Ele perdeu de facto aquele ano com o Mark Allen e se calhar foi a única coisa que não lhe saiu bem. E depois um atleta que aos 45 anos volta a competir e volta a, se não me engano, segundo lugar ou quinto lugar, já não me lembro agora se foi quinto, mas um atleta fantástico. Um atleta que chegou e no primeiro ano retirou logo, se não me engano, logo meia hora ou uma hora, eram outros Muito tempo, tempos, sim, sim, mas depois sim. começaram a aparecer grandes atletas. Lembramos que o Mark Allen só, sei lá, não sei se foi a quarta tentativa ou quinta, é que conseguiu ganhar. Era um atleta fantástico. Para mim, o Dave Scott é o melhor atleta de todos os tempos que passou pela ilha. Depois, há um atleta que eu tiro-lhe o chapéu pela coragem que teve de mudar o paradigma da ilha, que é o Norman Stadler, que é, ele em 2004 ganha e no fundo muda aquilo que era o hábito, que é, como havia o Peter Reid, havia outros atletas que ganhavam na corrida, faziam bons ciclismos, mas depois na corrida decidiam, e ele em 2004 chegou cá e mete um ciclismo a um nível tão alto que já não deu para os outros atletas o apanharem, e portanto atletas como o Peter Reid, que estavam a contar de chegar mais perto no final da transição, demoraram um bocadinho a perceber-se o que é que haviam de fazer e quando reagiram já reagiram tarde. E ele em 2006 volta a fazer a mesma coisa, volta a arrancar muito forte logo aqui desde do quilómetro 2, 3, 4, vá lá, e ganha a prova assim. 2005 ele teve um furo que não lhe permitiu ver o que é que ia fazer, mas portanto para mim é o Norman Stadler pela coragem que teve de mudar o modo como se corria o Havaí, claro. e bem, e Dave Scott, para mim o Dave Scott é o Dave Scott e é uma espécie de um deus aqui da ilha para mim. Claro. E para terminar aqui estas perguntas, se tivessem de descrever o Ironman do Havaí numa palavra, qual é que era a palavra que descreviam? Pá, essa é É difícil, dura. é dura, essa é dura. É, pá, não, eu vou ficar pelo sonho, a palavra sonho, porque foi aquilo que me trouxe cá. Ok. Trouxe cá e a terceira mantém a vir cá. É ter sempre algum, obviamente, o sonho é que eu tenho para este fim de semana, mas todos os anos que vim cá tinha sempre uma coisa na cabeça, não é? Eu nunca fui propriamente muito. Não tornei as coisas muito públicas, não é? O que eu queria fazer ou deixava de querer fazer, mas obviamente qualquer atleta que venha cá tem uma situação ideal de prova, não é? E eu também não
não deixes de ter, Claro. que é o tal chamado sonho, é a prova de sonho. Portanto, certamente que isso é uma semana de sonho também, para quem gosta, como é óbvio, há quem não vai gostar disto, mas para mim é essa a palavra, sim. Ok. E eu se calhar escolhi a resiliência, porque é impossível ter um dia perfeito do início ao fim, ou pelo menos o Sérgio estava a dizer que no fundo tem a sua prova de sonho e quer ter a sua prova de sonho, mas eu acho que é quase impossível fazer esta prova do início ao fim e não haver um momento em que a pessoa diz, epá, isto já não vai sair bem. Porque são muitos fatores, às vezes é o fator passa um atleta e tu ficas a perceber se calhar eu não estou a andar o suficiente porque aquele tipo passou ali, às vezes é o vento, às vezes é o calor, às vezes é um gel que não entra. São muitos fatores em que fazem com que a pessoa possa ter a tendência de isto está a correr mal. Eu acho que houve aqui vários atletas no passado, portugueses e não só, que atiraram a toalha ao chão cedo demais. Se tivessem tido mais calma, se tivessem abrandado, tivessem voltado a comer, deixar o corpo reagir, se calhar tinham feito melhor prova. Mas lá está. Se calhar num segundo ano, num terceiro ano que venham cá, conseguem equilibrar e ter boas provas. Num primeiro ano, às vezes, mas diria que resiliência. Assim, o atleta tem que ter muito resiliente para conseguir e ser feliz. Tem que ser feliz, não é? Não pode ter problemas mecânicos. E Claro. é outra coisa que é necessária, tem que ser feliz. Mas para mim, resiliência. Ok. Olha, penso que está concluída aqui a nossa conversa. Agradecer-vos aos dois aqui pela vossa presença, desejar a melhor das sortes aqui ao Sérgio para ter a melhor prova possível e quem sabe venha aí um resultado idêntico ao do ano 2019, desta vez sem azares. E portanto, desejar-vos aí uma boa aproximação aqui à prova. Já estamos muito próximo da prova e, portanto, tudo a correr bem aí para vocês os dois e obrigado aqui por este tempo. Obrigado nós e peço desculpa aqui pelo Afonsinho, mas é o que temos. Já agora aproveito, olha, tens aí com background, olha, esta é a nossa vista aqui, para tu veres o que é que estás a perder. Pois é, estou aqui a tentar ver se me relembro aí dessas paisagens. Está bem, olha, muito obrigado aos dois e grande abraço. Grande abraço. Tchau, um abraço. Obrigado. Obrigado.